Para entender as consequências de respirar esse ar poluído, a repórter Paola Sec conversou com a presidente do Instituto do Ar, Evangelina Araújo. Vamos assistir. Nós estamos vivendo em São Paulo um nível de qualidade do ar muito alto. Esse nível ele está quase que 5 a 6 vezes o nível preconizado pela Organização Mundial de Saúde para que as pessoas, a população, siga com segurança em sua saúde. As consequências são várias. Nós podemos ter consequências agudas, como as doenças respiratórias. Primeiro são atingidas as vias aéreas superiores, então as pessoas podem seguir com problemas na garganta, alergia, rinite, sinusite, e depois isso adentrar mais para o pulmão, podendo levar inclusive a infecções, porque facilita tanto a secura quanto o alto nível de concentração de poluentes, facilita que também venha uma infecção secundária, viral ou bacteriana, e é por isso que as crianças, quando há poluição do ar muito alta, elas cursam com pneumonia, bronquiolite, aumenta a internação, e inclusive, imagine, 50% das pneumonias em crianças no mundo, independente do nível de qualidade do ar, está relacionada à poluição do ar. Fora isso, não é só isso. Além de todos os problemas em vias aéreas superiores, nós temos outros problemas, porque o material particulado 2,5, que é justamente o poluente que está muito elevado nesse momento, ele é o mais nocivo para a saúde. Ele entra no pulmão, como ele é muito fininho e muito pequenininho, essas partículas chegam aos alvéolos, onde há a troca gasosa, e entram na circulação sanguínea. Quando eles entram na circulação, eles atingem todos os órgãos do organismo e sistema. Então, não é mais apenas o efeito que existe dentro da árvore respiratória, o pulmão. Isso vai atingir o coração, vai atingir o cérebro, as veias, as glândulas, que são as glândulas que produzem hormônios, etc., e causar uma série de efeitos. Até a mãe que é gestante, grávida, esse poluente chega pela circulação sanguínea na placenta e passa para o feto. Então, os danos, eles são muito grandes dentro do organismo também. O maior efeito que existe após a árvore respiratória é no coração. Então, idosos, quando aumenta muito o nível de poluição, como agora, há um aumento de infarto do coração, arritmias, há aumento do acidente vascular cerebral, que é o derrame cerebral. Então, o que nós sabemos, que já é mais do que comprovado em estudos, que quando há um pico muito alto, logo em seguida, 2 dias depois, do ponto de vista cardiológico, já aumentam os infartos e até as mortes. Por isso que nesse momento, com essa situação, os órgãos ambientais e o governo local, eles teriam que avisar a população numa comunicação em massa e dizer, olha, nós temos um nível de poluição muito alto, vocês devem tomar essas e essas medidas para a sua proteção. Quais seriam as medidas? Não há muito que ser feito, porque o ar, a gente não tem como trocar o ar que respira como a gente troca uma água, até comprando uma garrafinha ou filtrando, não é possível. Então, nós, numa situação como essa, metade do nível de concentração de poluentes, como nós estamos vivendo em São Paulo ou a Amazônia, na Europa, eles já teriam deflagrado uma situação de emergência, com metade do nível de poluentes que nós temos. E os órgãos ambientais, o órgão ambiental em São Paulo, não avisou a população, a prefeitura não avisou, o Estado não avisou, porque, na verdade, o problema é no estado todo de São Paulo. Nós temos no interior altos níveis de poluição por conta das queimadas, mas na cidade especialmente, até porque a meteorologia não ajudou a dissipar esses poluentes do ar, eles estão mais tempo no ar, com a secura e ainda com a temperatura muito alta. Então, tudo isso piora. O que as pessoas podem fazer? Se fosse a França, ela teria dito o seguinte, que as crianças não iriam na escola nesse momento,
que as pessoas não poderiam fazer atividade física no ambiente externo, que os carros não poderiam circular dentro das zonas de grande tráfego para diminuir a emissão de poluente, daria gratuidade de metrô para que as pessoas pudessem usar transportes que são menos poluentes e assim por diante. Mas as pessoas em si, o que elas podem fazer? Evitem de fazer exercício físico. Na atual situação, não importa muito se é de manhã, se é à tarde. Claro que no período da manhã, quando tem o sol mais forte é pior, porque além do calor, claro, que leva à desidratação e mais dificuldade, a diminuição da umidificação de vias aéreas, a gente tem a produção de outro poluente que é o ozônio, que depende do sol. Mas no momento, nós temos um material particulado muito alto em qualquer parte do dia, né? Claro que piora com a emissão do tráfego, dos veículos, o combustível fóssil, que é o diesel, etc. Então, os ônibus são os que mais emitem poluentes nesse momento. A gente deve evitar, com esse nível de poluição, o exercício em qualquer momento fora, em ambiente externo, tá? Em casa, o que se pode ser feito é colocar toalhas umedecidas dentro das casas para que haja uma maior umidificação. Se for possível fazer inalação, lavar as vias aéreas com soro fisiológico, mas nem todos podem fazer isso. Se for possível, fechem as janelas e deixem uma ventilação interna, mas também, se não for possível, é como eu digo, nem tudo é possível. Poderia, em lugar onde há mais fuligens, partículas maiores entrando na casa, etc., seria bom usar uma máscara de pano ou uma bandana, assim, para evitar a respiração de partículas maiores, mas isso não vai filtrar partículas menores. Para filtrar partículas menores, teria que se usar uma máscara N95, não é nem a máscara cirúrgica. A máscara cirúrgica também não vai impedir a entrada de partículas muito pequenas. E é isso que a população pode fazer. E seja consciente, evite de usar o carro, se possível, não leve a criança na escola, porque a criança vai fazer exercício físico. As crianças e os idosos são os mais sensíveis e vulneráveis para o adoecimento. Então, especialmente crianças e idosos devem se expor o menos possível a esse nível de poluição, né? E os outros, os adultos trabalhadores que trabalham em áreas externas, deveriam estar mais protegidos. E a gente tem, para piorar ainda, a situação da secura. Então, hidratem-se muito. Hidratação é extremamente importante. Tomem águas, deem bastante água para os idosos e para as crianças, para não se desidratarem com esse calor também, além do problema da poluição do ar. Doutora Evangelina, dicas preciosíssimas aqui para a gente. Vou tomar também um golinho d'água, porque o mar, ou melhor, o ar não está para peixe.